Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Esse aqui é o Festival Encontro Mama África, que é uma realização do Instituto Zezéu Capoeira, da Liga Niterói de Capoeira, da Prefeitura de Niterói e da Secretaria das Culturas de Niterói. É também fomentada pela Lei Aldir Blanc, através do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. O festival está aqui nessa segunda parte, realizando oficinas, palestras, encontros, rodas de conversa. A gente teve a primeira parte no mês de novembro do ano passado e agora, dando continuidade de maneira 100% online, nós estamos gravando esses eventos. Todos esses eventos vão estar disponíveis de maneira 100% online, então espero que vocês curtam, espero que vocês estejam em casa, em segurança e todos com saúde. Antes de começar as apresentações e apresentar os palestrantes, eu gostaria de dar uma palavrinha com vocês, conversar um pouco sobre a importância desse festival. Está acontecendo mesmo que de maneira isolada, mesmo que a gente aqui e vocês na casa de vocês. É muito importante que esse evento esteja acontecendo, principalmente se a gente parar para pensar do que tem acontecido durante a pandemia com os trabalhadores da cultura. A gente majoritariamente depende da rua, depende de espaços abertos, de eventos com várias pessoas, com aglomerações. Então, pela pandemia, isso dificultou completamente o nosso trabalho, inviabilizou o trabalho de muita gente. Então, eu gostaria de ressaltar a importância desse evento porque a gente consegue, de alguma forma, fomentar e garantir alguma renda para os trabalhadores da cultura, né? Então, a gente está falando desde os mestres que vão aqui apresentar as palestras, os oficineiros, toda a equipe de produção, a equipe que está aqui por trás dessas câmeras gravando, captando o som. Então, gostaria de ressaltar para vocês a importância e a relevância desse evento estar acontecendo. Espero que a gente continue em casa, que o mais breve possível a gente possa voltar a nos encontrar, mas por enquanto vamos continuar em casa, vamos nos manter seguros para que a gente possa voltar isso o mais rápido possível. Acho que é isso. Muito bem. Muito obrigado a todos. Isso. Não, ainda vou falar só... Indo para a parte das apresentações, gostaria de apresentar o mestre Paulão Muzenza, que vai ser o nosso primeiro palestrante hoje. Como o nome próprio já diz, ele é um dos fundadores do Grupo Muzenza, um grupo bastante conhecido no nosso estado do Rio de Janeiro. Ele também é oficial da Marinha, ele também é formado em Educação Física, bacharel em Direito, pesquisa a história da capoeira e os seus fundamentos. Além disso, o mestre é membro também do Conselho de Mestres do IFAM do Rio de Janeiro e também é membro do grupo de trabalho da salvaguarda da capoeira do mesmo instituto, o IFAM. É um dos capoeiristas mais antigos do estado do Rio de Janeiro. E para apresentar um pouco dessa introdução, para introduzir um pouco da capoeira do estado do Rio de Janeiro, eu chamo o mestre Paulão Muzenza. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Instituto Zezéu Capoeira, né, cujo eu sou presidente do Conselho de Mestres e Mestras, pela mais uma oportunidade de poder mostrar um pouco da introdução do estudo da capoeira do Rio de Janeiro, né, que poucas pessoas não têm esse conhecimento, essa forma, como acontece essa parte metafísica e ontológica da capoeira do Rio de Janeiro. O nosso estudo vai ser dividido em desenvolvimentos pedagógicos 1, 2 e 3. Sendo o desenvolvimento pedagógico 1 é a linha de tempo da capoeira, nação capoeira, capoeira não é religião, lutas do Brasil vinculadas às danças regionais. No desenvolvimento 2, nós temos o Holocausto da Capoeira no Império e na República, Arte Marcial Brasileira, Fênix Capoeira, os grandes personagens da capoeira do Rio de Janeiro. E no desenvolvimento 3, nós teremos Certidão de Nascimento da Capoeira, Folclore Brasileiro, os trabalhos invisíveis dos capoeiras, a importância dos mestres de capoeira no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo.
desenvolvimento pedagógico comum. Tudo começa com o descobrimento do Brasil. Dom João III resolveu iniciar a colonização do Brasil. Acontecendo isso, começa a nossa saga. Navios negreiros, aí começa a nossa saga. Esse triste lamento da história não é só do Brasil, da história do mundo. Aí nós temos a diáspora africana. O que é diáspora? Diáspora de povos por motivos políticos ou religiosos. A nossa diáspora africana, ela foi por motivos políticos. Navio negreiro, Castro Alves, ele retrata com muita sabedoria, com muita tristeza, o que aconteceu com o nosso povo africano. Então nós temos a linha do tempo da capoeira, né? Ela se divide em pré-descobrimento, Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Então nós temos a linha do tempo da capoeira, né? Nós temos a faixa da marginalização, que ela começa desde o nascimento da capoeira, passa pelo Império, República e a mudança de escravismo para o capitalismo. Nós temos a fase da aceitação com folclore. Essa fase foi um disfarce para que se tirasse a parte beligerante da capoeira como luta de libertação. Mas há de se ter cuidado que nós temos a criação da Academia de Mestre Bimba, mas aqui no Rio de Janeiro também haviam criações de academias, né? Como a de Maraleixo, Rafael Lotos, e assim vai. Mas isso é outro conteúdo. Mas vamos ficar nesse conteúdo, né? A fase folclórica. Depois nós temos a fase da institucionalização como desporto, é a fase esportiva. Começa em 72, com a regulamentação técnica da capoeira pela Confederação Brasileira de Pugilismo. Depois nós temos a fase da massificação. O que é essa fase da massificação? É quando a capoeira ela aparece em todos os locais, como dança, luta, sociabilização, faculdades, teatros, é onde ela se dispõe, MMA, ela aparece em todos os lugares. O nome já está dizendo, massificação. Aí eu posso dizer para vocês que a fase primitiva marginalização é a fase clássica da capoeira. Folclórica, a moderna. E a luta desportiva, a massificação, é a contemporânea. Isso no micro mundo da história da capoeira do Brasil. Nação capoeira. Eu pergunto a vocês, a nação existe sem território, mas o território, quando eu falo no sentido político, quando eu falo que o Estado no sentido político, no sentido união, tem que haver nação. Mas para haver nação, não precisa ter território. Podemos ver pelo povo de Israel. Quando eu falo nação brasileira, nós já tínhamos o nosso território aqui. Mas nasceu o sentimento, o amor pelo Brasil, por esses três povos, indígenas, europeus e africanos. Aí nasce a nação brasileira. E nesse emaranhado vai surgir a capoeira. Chefiada, norteada pelos afrodescendentes. Capoeira não é religião. Muitos mestres de capoeira, obturados, eu já teve até que eu fiquei barbarizado com isso, dizer que o mestre de capoeira é um pai de santo psicólogo. Pelo amor de Deus, a capoeira, ela não tem nada a ver com religião. Quem tem a ver com a religião é o capoeira. Eu posso até afirmar que os ateus praticam capoeira sem qualquer problema.
capoeira não é religião, ela tem fundamentos. Saída do pé do berimbau, comprar o jogo, volta do mundo, chamadas, formação da roda, 3 berimbaus. O mestre Bimba, ele adotou na capoeira regional 2 berimbaus e um pandeiro. Mas no normal das rodas, de qualquer estilo de capoeira, são 3 berimbaus. Podemos seguir de um atabaque, um agogô. Nós temos cânticos e palmas. São fundamentos. Como no futebol, não se pode pegar a bola com a mão. Como no basquete, não se pode chutar. Então, são simplesmente fundamentos. Não tem nada a ver com religião. Então, nós temos nas lutas do Brasil vinculadas a rituais e danças, um livro, né, logo que a filosofia ela foi implantada no 2º grau, voltando para as faculdades, né, a minha filha era do colégio militar, né, então eu vi esses desenhos rupestres, pré-descobrimento do Brasil. Quem olhar, olha, macaco, aú, cerimonial. Isso eu não estou dizendo que tem a ver com capoeira, não. Eu estou dizendo que o povo, os pré-históricos que estavam aqui no Brasil, eles já tinham elasticidade, eles já tinham formação física para receber esse tipo de luta. Então, nós temos lutas vinculadas a rituais e danças, tem a Maraná. Essa Maraná, ou Marana, ela foi extinta. Era uma luta que os índios usavam pé, mão, cabeça e chocalhos nos pés. Na invasão holandesa, eles se destacaram muito com essa luta. Hoje em dia, nós temos o uca-uca ainda nas tribos indígenas aqui no Brasil. Mas nós temos depoimentos, temos o depoimento sobre o Maurício Nassau, né, que é documentado a ação dessa luta guerreira. Pode passar? E nós temos aqui de Rugendas, 1834, uma retratação da capoeira, uma vadiação. E nós temos, de 1822, de Augusto Arley, entendeu? A ação da polícia, esse daí não fala, né? Mas eu pesquisei, esse é um barbeiro brigando com o cliente. E retrata a capoeira. Olha as datas, 1834 e 1828. Aqui nós temos a típica capoeiragem do Rio de Janeiro, né? Ela é retratada por Calixto, no jornal Cosmo, 1906. Olha a diferença, olha as diferenças que acontecem. Isso tudo está acontecendo aonde? No Rio de Janeiro. Né? Aqui nós temos mais uma gravura de Calixto e temos uma gravura de Debré. Debré não, desculpe, Caribé. Olha as diferenças de ações de pinturas. Né? Aqui uma capoeira mais ritual, né? Não tira a beligerância dela, né? E aqui uma capoeira mais para a rua, capoeiragem. Né? Desenvolvimento Pedagógico 2, nós temos o Holocausto da Capoeira no Império e na República, Arte Marcial Brasileira, a Fênix Capoeira, os grandes personagens da capoeiragem do Rio de Janeiro. Né? Aqui no Império, nós tivemos o maior perseguidor da capoeira no Império, foi o Major Vidigal. Ele, na verdade, era como se fosse comandante de companhia, né? Então, qual é a curiosidade, né? Em 1809, Dom João criou a Guarda Real da Polícia, que é a mãe da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A primeira polícia do Brasil foi a Polícia Militar do Rio de Janeiro, fundada por Dom João. Então, o Vidigal, embora ele fosse perseguidor da capoeira, ele praticava capoeira, embora ele fosse um homem corpulento e gordo. Então, ele atacava os capoeiras, para manter a distância, com chicote. Ele perseguia não só a capoeira, ele perseguia o samba, o candomblé, tudo que fosse
oriundo da cultura negra, Vidigal perseguia. E ele, quando fazia as atrocidades com as pessoas que caíam nas suas mãos, ele dizia que estava dando a ceia dos camarões. Já na República, nós temos a figura do inspetor de polícia, chefe de polícia, chamado Sampaio Ferraz. Esse praticamente exterminou a capoeira, né? Porque os capoeiras, eles eram monarquistas. Com a proclamação da República, Deodoro mandou exterminar. E quem foi o seu braço direito? Qual foi o seu mandante? Sampaio Ferraz. Foram deportados para a ilha de Fernando Noronha, da noite para o dia. Guerra do Paraguaio, né? Quando nós falamos assim, arte marcial, todas as lutas que podem se chamar de artes marciais, elas têm que ter passado por guerra. Essa Guerra do Paraguaio talvez seja a guerra mais longa que se tem acontecido na história. Foram 6 anos de guerra, muito tempo de guerra, e a capoeira participou assiduamente dessa Guerra do Paraguai, né? E os nossos capoeiristas, né, eles, na maioria, às vezes, não iam nem armados, eles iam com bastões e facas, né, querendo um lugar melhor, né, contando com uma aposentadoria. Mas isso já é outra história. Então, nós tínhamos, na Guerra do Paraguai, só capoeiragem, capoeira. Nós tínhamos o 31º Voluntários da Pátria, que eram aqui do Rio de Janeiro, foram recrutados pelo Rio de Janeiro, e temos capoeiras do Batalhão Zuavos da Bahia. E uma característica, os uniformes deles eram lindos, né? E Zuavos é de francês, quer dizer infantaria. Nós temos uma figura importantíssima, que poucas pessoas sabem que foi capoeirista, Marcílio Dias. Se destacou na Batalha do Riachuelo. Qual é o grande marca do Marcílio Dias? Só existiam heróis oficiais. Para esse praça se destacar, e naquela época ele ser considerado herói de guerra, ele foi muito, mas muito guerreiro, muito. Tem até uma passagem que ele foi atacado, né, o navio dele, aí atacaram 3 ou 4 paraguaios, ele derrubou 3 com sabre. Aí eles usavam machada, né? Aí cortaram o braço dele. Aí ele correu. Mas para pegar com o outro braço, o sabre que ficou na mão dele, né? Isso daí, nós temos até hoje o Hospital Marcílio Dias da Marinha, né? A metafísica da capoeira, né? Então, a metafísica, ela é uma subdivisão da filosofia, né? Que Aristóteles, ele explica a razão da existência das coisas. Eu estou falando a grosso modo, né? Como as coisas acontecem. Se você pega e planta uma sementinha de feijão preto, vai nascer uma planta verde com uma forma diferente, que dentro da sua vagem vai ter feijões, mas não se perde a essência. Então, estou explicando isso para que nós entendamos o seguinte: a capoeira não pode perder sua essência. Aí nós temos criação da capoeira regional, 1928. Isso é um estilo, mas a capoeira não perdeu sua essência. Aí nós temos Ginástica Nacional Capoeiragem, metodizada e regrada, publicado em 1928. Aníbal Bulamarque, mestre Zuma, ele metodizou e regrou. Até hoje, nos campeonatos, a roda da capoeira, os limites, foi o Zuma que criou. Então, ele não tirou a essência da capoeira, ele regrou.
O nome da capoeira Angola surgiu em 1936. Não era chamada de capoeira Angola. Nós tínhamos a capoeira primitiva. Lembra que eu falei da fase da marginalização da capoeira? Não era chamada de capoeira Angola. Só esse nome capoeira Angola só apareceu em 1936. Qual o diploma legal da capoeiragem? Em direito, nós chamamos de diploma legal a lei. Então, nós temos o diploma legal da capoeira, né, de 1990, praticar exercício da agilidade e destreza em praças, e assim vai. Contravenção penal, tipificada no Código Penal. Guerra do Paraguai, só havia que tipo de capoeira? Capoeiragem. Fênix capoeira. Fênix é uma ave da mitologia grega que ela transmitia alegria, felicidade e tinha um poder da reencarnação. Era uma árvore, isso é uma lenda, essa árvore não existiu, isso foi um poeta que criou. Né? Lenda de Hesíodo, poeta grego, do século VIII a.C. Então a fênix, ela se destruía, se queimava e ressurgia das cinzas. Então a capoeira, através dos séculos, através de vários momentos, ela se cria e volta e cada vez mais fortificada. Então nós temos grandes personagens da capoeira do Rio de Janeiro, né? Então qual é a particularidade do romance de Plácido de Abreu, né? Os capoeiras. Qual é a grande particularidade? Embora seja um romance, ele retrata as maltas dos Guamus e Lagoas, né? Mas com uma particularidade muito grande. Quem lê o livro sabe que ele retrata os 4 ou 5 golpes de capoeira, então chama-se capoeira descritiva. Como se faz o golpe? Isso é importante. Como eram esses golpes? Ele só não citava o nome, ele descreveu como o golpe acontecia. Por isso a sua grande importância. Nós temos Garcês Palha, tá? Era o chamado ADC. Ofereço, dedico, consagro a distinta mocidade. Ele era oficial de marinha, tá? E nesse livreto dele, ele preserva o nome de vários capoeiristas, que ele também era preocupado em preservar a capoeira descritiva. Então ele descreve diversos golpes, que são como nós hoje em dia, nós íamos saber como eram feitos esses golpes, né? Então, essa edição dele foi de 1907. O Guia da Capoeira ou Ginástica Brasileira, segunda edição, Rio de Janeiro. Bem, nós temos, em 1909, o mestre Ciríaco, que lutou com o mestre de jiu-jitsu, Saddam Iaco. O que caracteriza essa luta? Era onde valia tudo, valia qualquer coisa. E Ciríaco derrotou. Particularidade, ele tinha apoio da Faculdade de Medicina. Ele tinha vários alunos da Faculdade de Medicina. Isso foi um marco da capoeira. Nós temos o mestre Senhorzinho, que criou a capoeira utilitária. Qual o grande legado do mestre Senhorzinho? Ele era professor de educação física, autodidata. Era um homem de cultura e ele utilizava muito a capoeira e o boxe. E toda aquela mocidade da Zona Sul, né? Aqueles que vinham de famílias mais abastadas, ele conseguiu implantar a capoeira com eles. Mas uma característica, a capoeira do mestre Senhorzinho não tinha toque de berimbau, não tinha música. Era uma capoeira só beligerante. Esse é o pai da capoeira esportiva, Aníbal Blamarque, mestre Zuma. Aquele que eu falei lá atrás, que fez regras, área de jogo. Se a capoeira hoje em dia, ela chegou ao desporto, esse homem foi o que deu o primeiro pontapé. Professor Enesio Pena Marinho. Esse homem escreveu muito sobre capoeira. Ele foi, na minha opinião, nas minhas pesquisas, que escreveu o primeiro livro
com metodologia científica e considerado como um livro científico para a ciência, foi esse homem aqui. Tá? Ele elaborou uma monografia e, a partir dessa monografia dele, na Faculdade Federal, né, ele deu esses status à capoeira do primeiro científico. Se alguém tiver outro que possa me apresentar, falando sobre técnicas de lutas, entrada, saída, entendeu? E ele também abrange no livro dele a introdução do histórico, um livro completo, de valor científico. Professor Irmani, ele teve uma luta com o mestre Bimba, com respeito a todos os alunos do mestre Bimba, né? E os alunos do mestre Senhorzinho, né? Está vivo o professor Rodolfo Irmani, né? Nós vamos ver até, eu tenho um livro dele, que eu cito também como fonte bibliográfica. Ele lutou, o Rodolfo Irmani lutou com o Pérez e ganhou. Então nós temos aqui, né, o professor Rodolfo Irmani, né, que também marcou sua época, foi aluno do mestre Senhorzinho, que lutaram tenho todo respeito pelos alunos do mestre Bimba, né? As 3 lutas que foram feitas, todas as 3 alunos do Senhorzinho tiveram êxito. Ele lutou, o Rodolfo Irmani, com Pérez e foi vitorioso. Que junto com ele, eu tive o prazer de conhecer também o professor Hugo Melo, né, que também foi um dos 3 que lutaram contra os alunos do mestre Bimba, que eu tenho o maior respeito. Lutas acontecem, eu também já perdi lutas. Então, o Rodolfo Irmani lutou com o Pérez e ganhou. E o professor Hugo Melo, não lembro o lutador que ele ganhou, mas ele também ganhou. Tive o prazer, frequentei várias vezes a academia, uma pessoa hiper educada, infelizmente já falecido. Mestre Arthur Emídio, eu sou fã de mestre Arthur Emídio, tive o prazer de jogar nas rodas em Higienópolis, do mestre Arthur Emídio, fez diversas lutas com Edgar Duro, lutou contra Hélio Gracie, né? Perdeu, ganhou lutas e deixou um grande legado para a capoeira do Rio de Janeiro, né? Esse livro, Capoeira Semestre, do professor Lamartine Pereira da Costa, que rodou o mundo, é o método do mestre Arthur Emídio, porque o professor Lamartine foi aluno dele. Mestre Paraná é minha raiz. Mestre Paraná, Mentirinha, eu e Burguês. Mestre Paraná foi o maior tocador de berimbau do planeta. E o mestre Mentirinha herdou esse legado dele. Ele também gravou o primeiro disco pela CBS de capoeira. Foi um compacto. Que nós temos notícia, foi o primeiro de toda a história da capoeira. Nós temos mestre Mário dos Santos, fundador do Grupo Bonfim, que eu tive o prazer, está vivo, ele me conheceu criança, jogador de capoeira incrível, é incrível. O mestre Mário, para mim, é uma das minhas referências de capoeira. Mestre Leopoldina, bom malandro da capoeira, grande cantador, grande jogador. Mestre Leopoldina falava assim, a capoeira é a maçonaria da malandragem. Ele não era malandro, ele fazia um tipo, né, que retratava os malandros da velha Lapa. Esse é meu irmão, mestre Mentirinha, Luiz Américo da Silva, criador do toque barra-vento e do estilo barra-vento de capoeira. Mestre Mentirinha teve um derrame, né, já está com 70 anos, tá, mas está lúcido, e nos anos 60 e 70, exímio batedor de saco e quebrador de mesa com os pés. Tá? Aprendi tudo que eu sei de capoeira com o meu irmão, Luiz Américo da Silva, mestre Mentirinha. Mestre José Pedro da Silva, dono da maior roda de capoeira dos anos 70, Rua Uranos 497, Sobrado.
os maiores capoeiras dos anos 70 e final de 60 frequentaram essa roda. Era uma roda de bamba. Mestre Zé Pedro, além de ser um excelente capoeirista, é professor de jiu-jitsu e teve seu nome escrito nos anos 60 na chamada, não existia o MMA, era luta livre. E também foi um dos fundadores do BOPE, do Rio de Janeiro. Mestre Zé Pedro é uma lenda viva, está com 74 anos, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mestre Mendonça, em 72, a Confederação Brasileira de Pugilismo tinha um departamento especial de capoeira, cujo chefe foi o Mestre Mendonça. Ele é que criou os cordéis, que foram precursores para a legalização da capoeira como esporte nacional. Mestre Mendonça é falecido, mas se nós chegamos com um regulamento técnico, foi através dele. Mestre GG, 28 discos gravados de capoeira. Hoje está claro aqui, está à noite ali, e eles levantam ouvindo a voz de GG cantando. GG, além de excelente tocador de berimbau, cantador, é um compositor que retratou a capoeira desde o seu início, anos 70 até hoje. É uma mente privilegiada. Por isso que eu faço questão de botá-lo como um dos grandes personagens, embora seja baiano, ele é um dos grandes personagens da capoeira do Rio de Janeiro. Certidão de nascimento capoeira, folclore brasileiro, os trabalhos invisíveis dos mestres de capoeira, a importância do mestre de capoeira no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Certidão de nascimento da capoeira, nacionalidade brasileira, naturalidade, até que prova o contrário, as primeiras documentações de capoeira que existem estão todas no Rio de Janeiro. Todas, desde pinturas, desde métodos, e tem um livro agora que se chama Muito Antes do MMA, escrito por professor Elton de Jiu-Jitsu, que nessa pesquisa dele, ele encontrou, em 1910, Mário Aleixo já tinha uma academia aberta de capoeira. Mário Aleixo é um atleta, foi luta livre, campeão, era um lutador assim, fora da sua época. Então, um detalhe, a academia de Mário Aleixo tinha berimbaus, e eram 3 berimbaus como se faz hoje. Mas isso é história para outra, não estou tirando mérito de ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que o documento e comprovam, só isso. Eu não estou, se provar o contrário, é só trazer a documentação. Eu trabalho com conhecimento científico, metodologia científica. País, nação brasileira, lembra lá quando nós falamos da formação da nação? O índio, o europeu e os africanos. Idade aproximada a 400 anos. Folclore brasileiro. As Olimpíadas não unem o mundo. Então, Getúlio Vargas, num lampejo, uma forte ideia, ele conseguiu unir todo o Brasil através do folclore brasileiro. Os moradores do Sul não sabiam o que acontecia no Norte. Então, ele não fez só um festival, não. Ele fez vários. E um detalhe, qual o grande valor do folclore? É cultura popular. Uma capoeira também é uma cultura popular. Como uma maculelê é uma cultura popular. Entendeu? Como as danças do Rio Grande do Sul são folclore popular. O samba, folclore popular. O frevo, popular. Então ele uniu os Brasis. Congresso Nacional do Folclore, 26/8/1951. Mas tiveram vários depois. Tá? A roda da capoeira, ela foi escrita com patrimônio imaterial.
A roda da capoeira foi inscrita no livro das formas de expressão em 21 de outubro de 2008. Isso na parte da cultura, patrimônio material. Já o ofício de mestre de capoeira é exercido pelos detentores de conhecimentos adicionais e manifestações. Então, ele foi escrito no livro de saberes. Na mesma data, ofício de mestre de capoeira foi escrito livro de saberes em 21 de outubro de 2008. A importância dos mestres de capoeira no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Cultural, não tenho dúvida. Educativa, instrumento pedagógico, não tenho dúvida. Inclusão social, sem dúvida alguma. E desportiva, também não tenho dúvida. Recomendo, livros que eu recomendo, né? A Capoeiragem do Rio de Janeiro através dos séculos. Rodolfo Hermani, lembra aquele que ganhou a luta? Ginástica Nacional, esse é difícil de encontrar, mas tem exemplar na Biblioteca Nacional. Capoeira Sem Mestre, inúmeras edições espalhadas no planeta. Lembra que eu falei? Esse método do Capoeira Sem Mestre foi o mestre Arthur Emídio, que o aluno dele, Almirante Lamartine Pereira da Costa, na época tenente, aluno dele, e o professor Lamartine Pereira da Costa é um dos ícones da educação física do Brasil. Plácido de Abreu, os capoeiras, lembra que eu falei? Capoeira descritiva? Pelo menos 4 ou 5 golpes nós sabemos como eles eram dados pela nossa ancestralidade, graças a esse romance, os capoeiras. Aí nós temos, né? Simpósio de capoeira, Campo dos Afonsos. Nós tivemos em 68, não teve quórum, e em 69 foi realizado. Então, era todos, ó, Bimba, Pastinha, Paraná, Mestre Zé Pedro, Mestre Mentirinha, Mestre Galo da Senzala, inúmeros mestres, né? Tem muitos mestres que dizem que são antigos, mas não estão nesses, não aparece. Eu tenho esse seminário todo. Porque esse seminário foi para se chegar a ser um consenso da nomenclatura de golpes. A agenda era muito grande, então ela só ficou com golpes traumáticos, desequilibradores e esquivas. Daí foi o passo para 72, o mestre Mendonça começar a fazer a regulamentação, o cadastro geral dos mestres do estado, do antigo estado da Guanabara, onde eu sou incluído com o número 26, e em 1973, na Confederação Brasileira de Pugilismo, o registro dos mestres, onde eu sou o número 31. Então, tem muitos que falam, mas não mostram. Só falam e falam. Agradeço ao mestre Zezéu pelo carinho, pela consideração e pelo seu trabalho. Eu sempre falo com o Zezéu. Mas, Zezéu, só atiram pedra nas árvores frutíferas. Agradeço a todos, espero ter passado algum conhecimento. Agora, essa palestra é só uma pincelada, o conteúdo é muito grande. Nós temos conteúdo para um curso de 1 ano. Muito obrigado, fique com Deus. Não, mas vai passadinha ainda. Muito obrigado para todos, né? Aqui, nesse sábado, sou eu, com 17 anos. Então, eu falo sempre, quando acabam as palestras, sai desse corpo que não te pertence. Muito obrigado, fique com Deus. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Fique à vontade, as perguntas podem ser feitas à vontade. Eu fiquei curioso com uma coisa, né? Pode perguntar. Aquele Vidigal, que dá nome ao Morro do Vidigal? Esse Morro de Vidigal, ele ganhou do Império. É o Morro do Vidigal. É esse o Major Vidigal. É ele mesmo. Acho que os caras do Vidigal nem devem saber da história dele. É o Major Vidigal, é ele mesmo. É ele mesmo, né? Como filho do Marechal Floriano, era mestre de capoeira, lutador de luta livre, largou a escola militar
e foi trabalhar no circo. Dom Pedro também fazer capoeira, né? Já tem família realmente, descendentes falam, Dom Pedro, já está começando, isso daí já está se tornando público, muitos até já estão afirmando, mas como eu trabalho com conhecimento científico, eu estou esperando uma prova científica. Mestre Zezé, alguma pergunta? Sim, mestre. Na linha do tempo da capoeira, qual é a fase mais importante para o senhor? Olha, para mim, dentre a marginalização, a folclórica, a desportiva, é a da massificação, que nós estamos vivendo ela agora, e a capoeira está em todos os lugares que se pensar, na faculdade, na creche, ensino infantil, MMA, folclore, teatro. Então, para mim, é a fase da massificação, mestre Zezé. Perfeito, mestre. Essa questão da capoeira e religião, como é que o senhor trata essa matéria, mestre? Olha, mestre Zezé, eu vou agora buscar a parte econômica, né? Existe uma coisa chamada reserva de mercado. Quando esses capoeiristas, eles querem dizer que capoeira é religião, eles estão tirando, por exemplo, eu tenho vários amigos que são mestres de capoeira crente, tá? Conheço igrejas de crente que tem capoeira, não tem nada a ver. Aí vem um mestre de capoeira e diz que o mestre de capoeira é um pai de santo psicólogo. Isso é descabível, mestre Zezé. Isso é uma ignorância. Quem faz a religião é o capoeira. Então, eu lido com essa questão e eu faço questão de todas as minhas esclarecer, até os ateus podem praticar capoeira. Vocês vão em colégios como Santa Mônica, colégios de padre, vários inúmeros colégios de nome, potências, e tem a capoeira. E ali tem todos os tipos de pessoas de diversas reuniões. Pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI. Perfeito, mestre. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos com relação às palestras, né, que estão sendo gravadas, né, que vão ser exibidas aí nas nossas redes sociais. É que o tema das palestras são temas livres, entendeu? Cada palestrante, ele tem aí, por exemplo, o mestre Machado e o mestre Paulão tem várias palestras, né? E eles escolhem a palestra que eles querem, o assunto que eles querem abordar no momento. E, mestre, o senhor escolheu esse assunto tão interessante, tão importante. Por que essa escolha? Por que se deu essa escolha? Essa escolha, ela se deu porque muitas pessoas, infelizmente, mestre Zezé, sabe o que acontece? A capoeira, ela está em todos os lugares, mas poucas pessoas sabem como ela acontece, como ela é. Isso, por exemplo, aqui fechei no Rio de Janeiro, a capoeira no Rio de Janeiro ela está extensa, né? Ela está criando várias vertentes. Então, para esclarecer que a capoeira, ela não é minha, ela não é sua, ela não é de Pernambuco, ela não é da Bahia, ela não é de Pernambuco, ela não é de São Paulo, ela não é do Paraná. A capoeira é do Brasil. Ela de nós todos da nação. A nação tem um espírito de sentimento e amor. Então, isso foi dito aqui na palestra. E eu fechei no Rio de Janeiro porque estão saindo muitas coisas que estão atrasando a capoeira. Como essa de dizer que capoeira, o mestre capoeira tem que ser um pai de santo psicólogo. Eu me recuso a acreditar. Eu nunca vi isso na minha vida. Respondi suas respostas? Sim, mestre. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecê-lo por aceitar estar aqui conosco hoje, fazendo essa belíssima palestra. E é isso, mestre. Muito obrigado mesmo. O mestre Paulão Muzenza, presidente do Conselho de Mestras e Mestres do Instituto Zezé Capoeira Livre. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado, mestre Zezé, mais uma vez pelo convite. Fique com Deus.